liberdade e organização financeira, alguns passos iniciais para como conquistar. Eu escrevi esse livro aí, mais voltado para os meus pares, inteligência financeira para médicos. E eu além do médico, fiz MBA em gestão e gosto de estudar alguns temas relacionados ao mundo dos negócios também. Na minha infância e adolescência eu sempre participei desse campo. Meus pais são lojistas de varejo, e aí eu sempre permaneci nesse âmbito e consigo misturar os temas, saúde, empreendedorismo, e decidi, depois de alguns erros financeiros, escrever o livro, tanto estudar para não cometer mais os erros. Saber o que é liberdade é um passo importante, inicial, para fazer as boas ações, né? Então a liberdade está muito associada, temos várias vertentes de olhares, né? Mas pelo menos filosoficamente, a nossa capacidade de fazer alguma decisão, tomar uma decisão, fazer escolhas autônomas de acordo com a nossa própria vontade. Mas não apenas isso, né? Se a gente for esperar apenas que a nossa vontade seja a baliza para as nossas ações, se a gente olhar para o presídio, tem várias pessoas que, diante de suas vontades, tomaram ações inadequadas, né? Então, aquilo que ele fez é uma liberdade, de fato? Então, a liberdade está intrinsecamente ligada com uma virtude. Se você tem desenvolvido boas virtudes, que podemos citar como fortaleza, fé, esperança, coragem, se você tem boas virtudes, as vontades serão boas, consequentemente, você vai colocar no seu cotidiano boas ações. Então, a liberdade e a virtude, elas estão intrínsecas, estão associadas. Então, imagina a sequência de virtudes. Essas virtudes são as padrões, filosoficamente falando, tem as virtudes teologais, que é a fé, a caridade e a esperança, e as cardeais, que justificam outras, como a prudência, a justiça e a fortaleza, a temperança. Dentro delas, existem as nossas características, são as nossas qualidades morais positivas. Por exemplo, alguém prudente é alguém que, diante de um volume de alimento, consegue comer só aquilo que lhe sacia e não extrapola. Alguém que utiliza bebidas alcoólicas consegue ter um limite prudente, né? E não ficar sabendo onde está, essas coisas. A fortaleza é a capacidade de exercer algo que, embora seja difícil, tem que ser feito. Você tem que ser forte para colocar algumas ações, porque se for depender das nossas inclinações humanas, né, às vezes as vontades não são tão boas. E a temperança também está associada à nossa característica de fazer escolhas ponderadas, comedidas, pensar antes de tomar algumas atitudes. O inverso disso, o antônimo, para que tenha ações ruins, seriam os defeitos, as antivirtudes. Então, alguém que não tem fé seria alguém incrédulo. Alguém que não tem caridade, amor, seria alguém egoísta. E alguém que não tem esperança é aquele pessimista frequente. Alguém que não tem prudência é o imprudente. Que não utiliza a justiça é o injusto. Quem não tem fortaleza é o covarde. E quem não tem temperança é aquele permissivo. Isso no contexto da educação financeira, imagina que está tendo uma promoção de algo que se você pensasse mais, você não compraria. Mas em virtude de você ter apenas as antivirtudes, ser permissivo ou então imprudente, você adquire muitos bens, não se importando, por exemplo, com dívidas, no cartão ou de outras formas. Então, se você não tem as virtudes, tem predominantemente defeitos morais, as ações não serão boas. As ações são aquelas que vão levar o indivíduo para o presídio, ou alguém vai verificar que não tem uma ascensão de carreira. Por exemplo, na questão da justiça, dentro dela está a honestidade. Se você comete atos injustos, as ações, elas vêm dessa antivirtude, da injustiça, as ações de desonestidade. Então, por exemplo, há um acordo social que marido e mulher são fiéis. Se você tem a antivirtude, se você é egoísta, não tem o amor, ou então você é covarde, é a antifortaleza, você comete, por exemplo, um adultério, isso aí só vai gerou uma ação ruim. Então, se você desenvolve no cotidiano virtudes, não tem como as suas vontades serem ruins e, portanto, resultarão em boas ações. Se você no cotidiano atua frente a abalos morais, qualidades morais, todas as vontades serão ruins, consequentemente as ações vão se repercutir na vida. Isso no campo financeiro está totalmente atrelado. Na vida como um todo, mas a gente decidiu aqui falar hoje sobre a educação financeira. Se a gente tem, portanto, uma exposição aos defeitos frequentes, não podemos mais dizer que as nossas ações estão relacionadas à liberdade, mas sim a uma escravidão à vontade. A vontade de fazer algo relacionado às paixões diversas, de uma forma intempestiva, sem freio, elas só resultam em acontecimentos ruins e você acaba sendo escravo dessa vontade. Existem vários conceitos, vários autores que tratam sobre o que é essa liberdade, eu trouxe alguns para ficar na reflexão. Por exemplo, esse autor diz que a capacidade de obedecer à voz da razão e do conhecimento, se opondo à voz das paixões irracionais, é a liberdade.
Quando você tem acesso a uma nova informação, você tem acesso à verdade. Então, diante da verdade, você não tem a opção de fazer algo errado, porque você já teve acesso à verdade. Durante essa tarde aqui, vocês acessaram muitos conhecimentos, foram expostos a novos conceitos, mudaram alguns, fixaram outros, e diante da verdade estabelecida na cabeça de todos, não tem outra ação que não fazer o que é certo. Caso não faça o que é certo, aí você está provavelmente abalando alguma outra virtude. Então, diante de verdades, você só tem uma opção, que é fazer o que é certo, o que é bom. Outro autor, que é o filósofo Seneca, diz que é livre quem deixou de ser escravo de si mesmo. Desde de Adão e Eva, onde foi exposta uma vontade, nós temos a inclinação para o mal também. Então, ceder à vontade de uma forma constante gera ações ruins. No campo financeiro, causa também. Só que Freud diz o seguinte, não é que as pessoas queiram fazer o que é mal, é que elas não querem assumir as responsabilidades. Por quê? Pessoas realmente não querem a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade. A maioria das pessoas tem medo das responsabilidades. Mesmo diante da verdade, fazer o que é certo dói de alguma forma, do ponto de vista comportamental, e conscientemente alguns não fazem o que tem que ser feito, embora saibam. Isso é frequente ao visualizar nossa planilha, ou nossa conta bancária, ou as últimas compras realizadas, né, trazendo aqui para o campo financeiro. A gente sabe que deve ter um acúmulo de patrimônio para adquirir um bem, mas não faz o que é necessário, faz o que quer. Ou seja, em alguns momentos, todos cedemos um pouco à vontade intempestiva, não à vontade associada a alguma virtude, a algum bem maior que transcende o metafísico. Daniel, me permite só interromper. Por exemplo, você deixa, né, assim, é perceptível, em algumas conversas, nos bastidores, de escutar, que as pessoas deixam de fazer o essencial, né, para dar prioridade a coisas supérfluas. Ou seja, compram uma coisa que ele pode comprar, adquirir lá na frente, e deixa de fazer uma coisa que é essencial para ter uma boa convivência, ter uma responsabilidade social. Então, assim, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente está sempre junto, praticamente todo final de semana, a gente conversa. E essas questões que baseiam as nossas decisões, elas são bem importantes. Porque saber investir, em que botão clicar, é a coisa mais fácil que tem. Agora, o que adianta saber em que investir se eu não tenho uma vontade baseada em virtude? Eu vou escolher coisas ruins. Como, por exemplo, de vez em quando passa na TV, alguém que entrou numa pirâmide financeira e quebrou. Por quê? Porque o cara quis dinheiro fácil e rápido. Ou seja, anti-virtude, não temperança. Desonestidade. Tigrinho, por exemplo. Né? Tem exemplo, uma cripto que na verdade não é uma cripto e como é o nome? Então não tem como enricar do dia para a noite, né? Honestamente aqui no mercado financeiro, e qualquer apelo que tente ativar essa anti-virtude, que é não ser temperante, ela vai provavelmente gerar uma ação ruim. Está tudo baseado nas virtudes. A filosofia faz parte da nossa vida, quer queira ou quer não. Então, tem que assumir as responsabilidades, né? O Tolstói, ele diz assim, que a liberdade não é um fim, mas uma consequência. Não é que você vá, durante a sua vida, acumular recursos, acumular dinheiro para conquistar a liberdade. É que você vai desenvolver virtudes ao longo do tempo para ter boas decisões, e isso, na jornada, já vai ser livre para escolher o que é certo. Então, basicamente é uma escolha cotidiana a cada ação, se você é um liberto ou você é um escravo da vontade. Isso, no campo dos investimentos, é totalmente verdade. Você é liberto ou um escravo, porque não há liberdade sem virtude. Que lado vocês estão aí? É uma pergunta. Só para responder não. Dos libertos ou dos escravos da vontade? Vamos colocar aqui, dentro da educação financeira, alguém que tem virtudes, boas vontades, portanto, e consegue bons resultados na vida financeira ou fora dela, ela faz um planejamento financeiro, estimando o que quer adquirir até o final do ano, compras pequenas, bens de maior preço, ela tem um planejamento para conquistar as coisas. Se ela tem essa visão de curto, médio e longo prazo, qual é a virtude que está se manifestando aí nessa vontade? Eu vou colocar aqui. Alguém que se esforça para conquistar suas metas no cotidiano, seja metas de trabalho, metas de rendimentos de honorários e salários, conquistando avanços na carreira, qual é a virtude que ela está desenvolvendo? Disciplina, determinação, que são todas subcategorias daquelas cardinais, né? Então, fortaleza tem a ver com disciplina. Alguém que faz um trabalho honesto e diligente, fazendo o que é certo no cotidiano, qual é a virtude que baseia essa ação? Justiça, honestidade. Elas estão todas misturadas. A gente
busca nomes para dar, mas elas estão todas misturadas. E alguém que decide reservar uma parte do seu orçamento do mês para investir, para que com isso gere uma renda passiva. Ela tem esperança também, prudência, temperança, né, que é a capacidade de fazer as boas escolhas lá no futuro, ter a renda passiva, que o dinheiro vai trabalhar por ele mesmo. Controle, beleza. Paciência. Paciência. O controle emocional é importante também. Sim, que está totalmente associada a virtudes como tudo, né? São todas as qualidades morais. Tem vários adjetivos que a gente pode associar, mas basicamente todos vão levar aos citados aqui. Então, alguém que tem planejamento financeiro, alguém prudente, alguém que se esforça para conquistar suas metas, é alguém forte, porque não todos os dias queremos fazer o que a gente tem que fazer e faz, né? Olhando para trás. Alguém que faz o trabalho correto é alguém que justo, né? E alguém que investe é alguém que espera que algo aconteça de bom ali para frente. E vocês citaram outros, então o que mais já foi respondido. E o conhecimento liberta. Aquela frase que eu citei de que diante da verdade não há outra opção que não fazer o certo. O conhecimento acerca da educação financeira dá isso pra gente. Então, a disciplina tem a ver com um aperfeiçoamento constante e isso gera a necessidade de sempre estudar sobre finanças e conhecer bem. Quando se fala sobre cultura da empresa, se a empresa tem uma cultura baseada em virtudes, qual a missão, a visão e os valores, e isso entra em todos que participam, não existe outra possibilidade que não ter bons resultados. No entanto, se predominar as antivirtudes, algo ruim acontece. Alguém no ambiente de trabalho, como é que isso repercute? Então, imagina que você passa por uma situação de injustiça. Tá? Claramente é injusto aquilo que aconteceu com você. Mas, diante daquilo, você pode deixar predominar a ira, a raiva, brigar, agressivo, ou ter a calma, mesmo diante daquela situação ruim. Respirar e ter a esperança de que a verdade sempre vai aparecer, que no momento oportuno você vai ser valorizado por aquela situação, mesmo que no momento agudo seja injusto. Então, você, diante da temperança, da sua capacidade de ponderar sobre suas ações, resguarda aquele momento ali, segura a ira e depois obtém os benefícios quanto a isso. Quer falar? Sim? Não, mas só pensando, na verdade, como é que você sugeriria ou aconselharia aquela pessoa que acredita que guardar dinheiro ou ter uma educação financeira não é para ela, porque ela ainda não tem uma renda muito alta. Ou porque ela ainda, ela precisa consumir toda a renda que ela tem, ou seja, não sobra nada para isso. Tem algumas situações em que o indivíduo já acabou entrando em muitas dívidas, ou o rendimento mensal é muito baixo também, ou a condição socioeconômica atribua o recurso a outros membros da família, e realmente investir para essas situações fica bem mais difícil. Mas, a partir de R$50 você consegue investir. Então, se você se organizar ao ponto de ter esses 50, isso vai exercer um efeito psicológico a que você tenha o desenvolvimento da fortaleza e das outras virtudes para que você busque mais rendimentos. Então, o começo pode ser com um pequeno volume, mas isso exerce um fator psicológico e também disciplinar. Em dado momento, o volume financeiro acaba aumentando porque você vai ver os resultados. Então, não pense que ter um volume financeiro pequeno não vai gerar bons resultados. No financeiro pode ser que não gere mesmo, de virtude do pequeno volume, que vai aparecer na tela lá, R$50, R$100, mas vai exercer um efeito na sua vida no longo prazo. O longo prazo é algo que você deve pensar sempre quando pensa em investir, quando pensa em ter renda passiva. Se isso não acontecesse, não teríamos o trabalho como temos, né? Então, tudo precisa ter um estímulo. Então, você trabalha por vários motivos, um deles também é o rendimento mensal. Se o mercado financeiro te enriquece, você trabalhava um pouquinho na vida e enricava lá. Então, o trabalho é que faz você ser estimulado a render mais, porque quando você coloca o seu dinheiro no investimento e gera uma renda passiva, essa renda passiva veio apenas um traço para você, porque a outra parte foi utilizada na sociedade. Se você investe um volume de empresas, aquela empresa também fica mais bem posicionada. Se você empresta através de uma renda fixa, CDB, você empresta, é uma forma de empréstimo ao banco, e isso o banco faz com que o dinheiro gire na economia. Então, ser um investidor é também uma forma de adicionar recursos na economia para aquelas pessoas que são deficitárias economicamente por um período, mas não entenda isso como algo ruim, né? Que sempre tem alguém precisando de recurso para financiar os empreendimentos ou sua casa e alguém com mais dinheiro disponível. Então, quem tem mais disponível através do sistema financeiro, coloca para quem tem menos disponível, essa pessoa vai pagar um pouco de juros depois. Então, ter a renda passiva através do mercado financeiro é uma forma também de contribuição para a sociedade. Pessoas mais organizadas, países menos endividados. Aí eu quero a ajuda
o que na lista é investimento. Né? Emprestar dinheiro para o governo federal. Vocês acham que é um investimento? Sim ou não? Sim. Emprestar dinheiro para o banco. Acabei falando, né? É o CDB. Hã? CDB. CDB é um exemplo. Poupança. Não. Investimento, só não é mais vantajoso. Pronto. Não é mais rentável, né? É o pior de tudo. Tirando o Dependendo, pico, né? Tirando o agiota. dependendo do banco, come o dinheiro. Pronto. Consórcios. Não sei o que é. Uma casa própria. É um investimento. Não sei dizer. Não sei. É um investimento. Ah, não, é desvalor. Carro, cotas de empresas, Bitcoin. É uma interrogação. Depende da matéria. Depende da cifra. Comprar terrenos. Também é investimento. É um investimento. Você compra seu cerveja por 300. E se colocar aí um presídio lá? Ah, é. Então tá bastante, né? Um lixão. Um lixão. Comprar materiais para revender. Comprar iPhone e vender iPhone. É, depende. É um investimento? Isso é. Pronto, então vou conceituar aqui, investimento é tudo aquilo que, ao ser colocado no mercado financeiro, tem o potencial de gerar algum resultado de lucro, independente de você trabalhar lá mais. Então, se você compra coisas para vender, é empreendedorismo, né? Você está gerando um comércio. É investimento no popular. Vou investir na minha empresa, beleza, mas assim, em termos conceituais, não gera uma renda passiva, você tem que ir lá trabalhar todo dia, né? Então, investimento no mercado financeiro é você colocar o dinheiro e ele render um pouco mais a cada dia. E a gente sempre busca superar a inflação. Por que a poupança já gera... Ih, tá na poupança, mas... Porque a inflação usualmente é maior do que a valorização da poupança. E a inflação é a corrosão do valor do dinheiro. Se você comprava em 1994 uma feira completa por R$100, não é a realidade de hoje. Então, a redução do poder de compra foi proporcionada pela inflação do período. É o valor do dinheiro que vai reduzindo ao longo do tempo. Por isso que a poupança, a gente tem outras opções melhores e a poupança, ela sempre é a mais fácil, mas não é a melhor. Por vezes, não sendo mesmo considerado um investimento, mas burocraticamente, assim, para o Banco Central é um investimento. Por termos Mas de na vida conceito, real... é. Oi? Por termos de conceito, é. Conceitualmente sim, mas na vida real não se revela promissora. Então, fiz algumas divisões. Não estou dividindo em coisas boas e coisas ruins, apenas através de conceito. Emprestar para o governo federal, emprestar para o banco, cotas de empresas, caderneta de poupança são investimentos. Os consórcios, carro próprio, são gastos de consumo. Agora, se for uma casa para construir, depende da intenção ali que você envolve no bem. Ou então, é uma casa temporária que eu vou morar durante o período e vou vender daqui a um tempo que eu quero uma maior, vou ter minha família. Aí ela está ali na transição entre Investimentos pessoais também. o consumo e o investimento pessoal e essa perspectiva também. Sempre nas nossas decisões a gente vai ter que utilizar essas duas dinâmicas. Eu quero comprar, mas eu quero que se valorize também, né? Aí uma casa pega muito nessa transição. A divisão entre passivos e ativos. Exatamente. Que os ativos são os itens que geram mais recursos a cada dia. Então, ao ter um terreno, escolhendo bem, tende a valorizar, então é um ativo, ele está gerando mais. Aí vai comprando veículo, como vocês citaram, você vai ter que fazer mais dinheiro do que a desvalorização dele, né, com esse veículo. Se deslocar mais rápido, conseguir empregos que quem não tem veículo acaba conseguindo, então tem que gerar mais dinheiro, porque se ficar parado, desvaloriza mesmo. O Bitcoin é uma especulação, é citado como uma especulação, que é sobre a promessa de ganho. Tudo que envolve uma promessa de ganho é uma especulação, é um achismo. Então comprar um terreno pode ser uma especulação, porque algo ruim pode acontecer na vizinhança ao ponto de ele desvalorizar. Fazer boas escolhas. O empreendedorismo está na situação em que você roda o dinheiro rápido na economia. Comprou, vendeu, e você sempre ganha a diferença do item. No entanto, há uma percepção de que o aumento da riqueza advém do aumento de coisas que você tem. Se você visualiza alguém com um novo veículo, ou com um relógio diferente, ou roupa diferente, há uma percepção de riqueza, mas ninguém vê o tamanho do boleto. Então, não busque fazer essa desassociação. A riqueza, o avanço patrimonial é o que demarca o crescimento de ser rico mesmo, de fato, né? Sempre colocando na balança as dívidas e os ganhos, o avanço patrimonial de riqueza
vai aumentar o seu patrimônio real a cada dia, que é quanto você tem menos as suas dívidas. Se você adquiriu um veículo e não tem um recurso ainda, vai pagar, então você pode estar numa situação até negativa. Do ponto de vista patrimonial, você tem menos 100 mil, aí ele vai pagar aos poucos, aí você vai chegar ao valor do carro em dado momento. 100 mil do carro, mais os juros pagos. Você pagou, digamos, 120 e ficou com 100 do carro. Então, o avanço patrimonial que você tem quando faz a declaração do imposto de renda, a cada ano você vê quanto era em 2022, quanto era em 2023, e você vê o quanto que está enriquecendo, na verdade. Então, a especulação, a expectativa de ganho, que é o terreno, a aquisição de criptomoedas e o empreendedorismo reforçam um caixa rápido. A depender da sua capacidade de vender e comprar, vender, comprar, vender e comprar, aí o rendimento é maior. Aqui são alguns exemplos do que tem no mercado financeiro para que você se torne um investidor a partir de R$50. Então, eu vou passar os slides, vocês podem ver depois, fica como um estímulo a pesquisar. Se eu quero uma renda com uma maior previsibilidade, eu invisto no campo da renda fixa. Tesouro Direto é um título público que você é uma espécie de empréstimo ao governo federal. Existe um site oficial, Tesouro Direto, você vai lá, faz uma conta e compra os títulos. O governo fica devendo para você e você receberá os juros bem maiores do que o da poupança. A depender da data que você contrata, no próximo ano, daqui a 5, daqui a 10 anos, tem vários tipos. Se você quiser emprestar para o banco, para que o banco empreste a outras pessoas para fazer os seus negócios, construir casas ou qualquer outra coisa, é através de um CDB. São várias siglas que existem no mundo das finanças, mas não deve assustar. Então, o CDB empresta para o banco. O banco, imagina que ele empresta para alguém cobrando 2%, e para você ele dá 1% e fica com 1%. Então, ele faz dinheiro com o dinheiro de outras pessoas, e com isso você tem um ganho proporcional, um ganho pequeno a depender do acordo. Já tem na corretora a opção CDB do banco tal, paga 12% ao ano. Aí você coloca o dinheiro lá e pronto. Da mesma forma que você coloca um produto da Amazon no carrinho, você coloca o título público no carrinho, finaliza a compra, está tudo certo. É tão fácil como uma compra online. Só escolher o título público. Tem os LCI e LCAs, que você também presta aos bancos, mas diante disso, do dinheiro que o banco capta com a LCI e LCA, ele só pode fazer um tipo de empréstimo, 2 no caso, para criação de imóveis ou para o agronegócio. Então é uma coisa que foi inventada depois para dar mais celeridade a esse campo da nossa economia importantíssimo, agronegócio e setor imobiliário. Tudo a ver com vocês, porque se alguém tem o financiamento do banco, consegue que as empresas de engenharia se desenvolvam, tem mais recursos na praça. Existe a renda variável, que é aquela que você tem menor previsibilidade de ganho. Então, quando tem uma ação, caiu muito, desceu muito, você tem essa variedade. Para iniciar no mundo dos investimentos, não é tão indicado, ainda mais quando você tem um objetivo de médio prazo, porque você não sabe do quanto que você investiu estará na data que você vai precisar. Então, imagine que você tem até algum volume de recursos disponível, mas só que daqui a 2 anos, já você prevê que precisa desse dinheiro. Até lá, a renda variável não vai garantir que está bem acima não, do que você investiu, mas a renda fixa vai estar. Então, penso muito a longo prazo na renda variável, para quem está começando. A não ser que você tenha capacidade de análise, chegou a esse nível, para escolher boas empresas que, mesmo no curto ou no médio prazo, já gerem resultados. Aí tem ações no Brasil, ações nos Estados Unidos, os fundos de investimentos imobiliários, que é como, imagina, comprar 1 metro quadrado do Iguatemi. Pode. Em vez de você entender para comprar todo, você recebe o aluguel de 1 metro quadrado do Iguatemi. Na prática é isso que acontece. Você compra um fundo de investimento imobiliário, seja de uma organização de galpões, de shoppings, de prédios comerciais. Você compra, você vai no fundo imobiliário, compra aquele, você compra 1 centímetro quadrado, 2 centímetros, daqui a pouco você vai crescendo, compra 1 metro quadrado. Lá o termo são cotas, você compra cotas, não compra metragem quadrada. Né? Mas para ficar fácil de entender, cada cota representa um pouquinho daquele patrimônio que é seu. Aí tem até uns vídeos memes, estou aqui no meu shopping, né? Aí um canal disse assim, pegou um picolé lá e disse, não, eu sou dono da empresa, aqui ó, eu sou dono, faço parte. Mas você acaba sendo cotista, né? Você é um acionário da empresa, comprando partes dela. Da empresa, ali nas ações e nos fundos imobiliários também. A gente tem que prestar conta. A diferença é que nos fundos imobiliários, eles são interessantes porque eles geram rendas mensais. Já ficou meio que estabelecido para o mercado que há uma distribuição mais rápida de lucro. Então, se você tem um grande volume financeiro, se coloca no fundo imobiliário, todos os meses cai dinheiro na sua conta. Você não precisa esperar uma rentabilidade maior das ações, ou a data que o CDB vai se vencer para você receber o dinheiro. O fundo imobiliário, alguém que coloca lá 50 mil, já vai ter uma renda passiva mesmo mensal chegando na conta. E quanto maior,
quanto melhor for a empresa que você comprou, se é shopping, está super lotado, então vai ter um valor, se são galpões, então vai depender do setor que você compra. Existem fundos que misturam tudo, que é mais interessante, porque você não fica sujeito à variação de um só ramo da economia, também é bom. Então, para ser um investidor, você tem que pegar, dar uma lida aí, o que é cada um deles, mas é de fácil compra. Você compra o Tesouro Direto apenas fazendo algo similar a uma compra online. Então, é chato planejar, é melhor até hoje, né? A antivirtude nos faz pensar nisso. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Dei o print hoje dessa notícia que os juros do financiamento médio 2,10%. Ou seja, quando você compra uma moto, um carro, qualquer coisa, aqui é relacionado a veículos. O juro médio você vai pagar 2%. Então, ao mês, né? Então, 24% ao ano. Então, vamos simular. Então, é melhor economizar 2.700 ou é melhor pagar mais 6? Pois é, não é nem o dobro. É mais que o dobro. Certo? Porque são juros compostos. 24% ao ano de um financiamento, a cada 4 anos mais ou menos, você duplica a perda. Então, a cada 4, pode imaginar isso. A cada 4 anos eu pago 2 vezes a coisa. Se eu compro um veículo, em 4 anos, financiado hoje 100%, em 4 anos eu pagarei o dobro. Então, é muito. E às vezes você pensa assim, eu vendi bem, né? Comprei financiado, foi 30, vendi bem, vendi por 25. Imagina os juros. Porque você só lembra do preço de compra, que é anunciado, mas não conta os juros. Né? Então, comprei a moto por 12, foi 12. Foi 12 não, foi 18. Você tem que somar os juros, que é o custo efetivo total. Então, pagar juros é legal, né? Para alguns. Então, pergunto, o que é melhor, investir ou financiar? Na vida real? Mas você... porque assim, quando você, às vezes, você está precisando com a casa, você aí está aquele velho financiamento assim, A realidade brasileira é realidade, É a situação, de repente, se for no caso uma empresa, aí ela tem um financiamento do maquinário, tá? O maquinário vai gerar uma produção bem maior para a empresa, que vai gerar um resultado muito maior ainda. Vai se pagar. Mas é daí que vem a ideia de quanto mais cedo começar melhor, para evitar essa emergência. Vocês têm vantagem. Vocês têm vantagem diante deles. Aparentemente, né? Tá. Mas eu pensei que Então, não tem resposta certa. Porque você vai ter que fazer, ativar suas virtudes para saber o que é certo para você. Não tem receita de bolo. Aí fica aquele financiar. Cada um tem uma realidade. Se eu preciso de ter as máquinas, financiar a minha empresa e consigo fazer com que o recurso que eu vou pegar ali se multiplique ao longo do tempo mais do que os juros, eu não consigo esperar, isso para no tempo. Você tem que fazer boas escolhas. Não, eu preciso de um veículo agora. Beleza, eu vou financiar, vou pagar mais. Só que eu vou ter a possibilidade de ter mais desempenho no trabalho, eu vou ter a capacidade de pegar outro trabalho ali no final de semana, de ser ágil, e aí eu vou ganhar mais dinheiro com esse veículo, mesmo pagando juros. Então você comunica para que serve a dívida que você está pegando, é o que vai dizer se é certo ou errado, e não apenas a dívida. Se você consegue superar a perda, entre aspas, então foi uma boa decisão. Pense sobre isso. Adequar a situação, né? Adequar ao contexto, tem que ser tudo contextual. Porque às vezes chegam conteúdos de educação financeira que eles são muito caxias, né? Assim, isso é certo, isso é errado. E na vida real não é assim que funciona. Por exemplo, trouxe algumas justificativas da vida real que eu julgo que fazem sentido fazer dívidas. Se uma pessoa tem uma baixa capacidade de planejamento, juntou 3 meses, gastou. Aí juntou mais 4, gastou. Porque viu o dinheiro na conta? Não. Se já tem essa consciência de ter uma baixa capacidade de planejamento, para ela, talvez o consórcio seja a melhor opção de ascensão social. Se ela tem uma mobilidade, quando adquire a dívida e consegue economizar tempo, para até, sei lá, trabalha em outro setor, aumenta a produtividade ali, beleza, para ela faz sentido. É uma oportunidade de trabalho, é um impacto psicológico, motivacional, que você vê, está crescendo, comecei aqui há 2 anos, ó, como é que eu estou agora, estou conseguindo, reformei minha casa, o quarto que seja, comprei um item ali. É um fator de empolgação motivacional que faz sentido no início da carreira, sobretudo. Incertezas econômicas, né? Porque quando a gente investe, também tem um fator de risco, que é a inflação, se vai ser maior ou menor. Garante que a quantidade de números vai aumentar, mas não que o poder de compra vai aumentar. Você vai de 9 para 12, mas não quer dizer que o 12 vai comprar o que o 9 comprava no passado. Então a inflação, você tem que ver como é que está o movimento da economia. Pergunta, é a taxa Selic, né, que varia de acordo com a inflação?
A taxa Selic é a taxa de juros básico da economia que diz respeito a quanto que está o movimento econômico. E o IPCA é a inflação, propriamente, medida pelo FGV. E a questão do CDI? CDI, a gente pode utilizar como sinônimo da taxa Reserva de Selic. emergência. Certo? É um indexador. O produto é o CDB, o indexador é o CDI. O indexador é uma referência. A taxa Selic, 12%, é um referencial. A cada 45 dias, o Banco Central se reúne e diz qual é a taxa de juros básica da economia a partir do movimento econômico que está tendo. Dívidas e geração de dinheiro através dos impostos da economia em geral. Aí tem os indexadores, GPM, que é da Constituição. Tem os indexadores e eles ajudam a você ter alguma referência se está bom ou não o investimento disponível na corretora. IPCA, IGPM, CDI, são os mais conhecidos. Não se assuste com as siglas, eu me assustaria se vocês dissessem algumas siglas da área de vocês. É normal cada área do conhecimento ter algum conjunto de vocabulário, né? Um léxico. Então, aqui é um print da tela do site do Tesouro Direto. É simples, você vai lá e vê aqui, esse Tesouro IPCA+, ele me dá a inflação mais um pouco. Quanto é? A inflação, imagina que a inflação do período vai ser 4%. 4% mais 6,25 vai ser o ganho anual através desse título. Você clica ou em simular ou no outro botão que vai ter compra a partir de R$ 31,61. Aí, a cada mês você pode comprar um pouquinho lá e você vai ter uma carteira de investimentos com o Tesouro Direto. Fácil, muito fácil. Muito fácil mesmo. Só que você precisa conhecer, né? Tá conhecendo agora. Mas esse aqui, por exemplo, vai ter 13,38% ao ano. Se vê esse 2025, beleza, vai ter uma rentabilidade. E ele é líquido, né? A capacidade de liquidez de investimento é a capacidade de você tirar quando precisa. Então, se você investiu lá e precisa, daqui a uma semana, você vai retirar. Então, é tão fácil quanto uma poupança em termos de retirar o recurso. É bom para guardar reserva de emergência, né? Sim. Em vídeos, sim, bem informação no YouTube. Em vídeos que eu vi sobre a questão do Tesouro Selic, que eu estava vendo um pouquinho mais, é muito recomendado o Selic e o CDI para a questão da reserva de emergência, exatamente por ter essa capacidade de poder tirar e não ter tanto impacto assim. Então, quando você investe baseado na Selic, boa consideração, você tem uma garantia de ganho real acima da poupança. É bom para curto prazo mesmo, que é uma reserva de segurança que você tem. Que é, se eu precisar assim, de última hora, eu tiro o dinheiro do lado, sim. E até precisar, se precisar, vai estar rendendo muito bem. O Brasil é um país que tem a renda fixa muito alta. Alguns países têm a renda fixa negativa, que é, você vai perder pouco. Então, aqui tem essa possibilidade porque é um país que tem muito a se desenvolver em todas as áreas. Né? Então, vai crescendo, a economia vai crescendo. Vai chegar um ponto que você já está no limite. Os Estados Unidos já está no topo ali, aí tem que inventar outra coisa, né? Aí tem que ir para outros mundos, né? Tipo assim, para Marte, para gerar emprego, para criar uma coisa que não existe. Até aquele momento tem que criar novos serviços, novos setores. Porque a inovação tem que ser intensa em países como os Estados Unidos, porque tem que criar coisa nova, mais coisa para vender, para o dinheiro girar. Porque aqui ainda precisa o básico, né? Então, a corretora é a loja online onde você compra os investimentos. Assim como você vai ao banco comercial pedir dinheiro emprestado, Bradesco, Itaú e outros, você vai para a corretora emprestar dinheiro. Então, embora nos bancos haja uma opção lá, invista aqui, usualmente não é o melhor local para comprar, para investir. Pode ser que mude, chegue algum tempo, ainda tem algumas opções lá, mas o local certo mesmo é aí. É a mesma coisa assim, qual o melhor local para eu construir um parque industrial? É na Catec ou no Zé Dedinho que passou lá vendendo projeto? Tem um local certo, com gente competente. Então, aqui estão pessoas pensando em investimento, pensando em como deixar o investidor com mais rentabilidade. Porque o mercado tem muitos concorrentes, então eles querem isso. O banco comercial, a maior rentabilidade do banco comercial é nele emprestar dinheiro. Então ele tem que se relacionar com o cliente, fazer com que o cliente diga, meu gerente. Então, ele tem que dizer isso, que o gerente é do banco. Mas eles colocam na cabeça das pessoas que é o meu gerente, a pessoa pega logo no ego, né? Aí dá um cartãozinho, pega mais limite. Então, o banco tem que ter relacionamento para vender coisas. E a corretora para vender os papéis das empresas. Então, é uma briga de rentabilidade. Peguei um print, sem conflito de interesse, do Invest. Então, tem várias corretoras. Se você vai no site do Banco Central, você vai escolher uma corretora. Então, faz uma conta, não paga. Faz a validação lá pela face, pelo um videozinho, e daqui a 24 horas está lá a sua conta liberada. Aí você transfere o dinheiro da sua conta para a corretora, fica com saldo disponível na corretora, clica no botão renda fixa, Tesouro Direto, quero investir R$50, 5 minutos, está lá na sua conta.
Para uma organização financeira, já que apenas 2 pessoas têm uma organização mais rigorosa, né, a empresa não tem fluxo de caixa, tem entradas, saídas, então você pode transportar essa ideia para o seu serviço pessoal mesmo. Quanto está entrando, quanto está saindo, o que é que eu posso melhorar aqui de gastos. E aí há uma sugestão de você ter como primeiro exercício prático, identificar qual o seu rendimento mensal. Então, se você trabalha só na empresa aqui, é o único rendimento, então, é claro, rapidamente você vai saber quanto é. Aí depois, identifica quanto você gasta por mês. No primeiro mês, segundo vai ser um pouco mais difícil, mas você vai fazer anotações, bloco de notas, grupo do WhatsApp, ou uma planilha. No final do dia você coloca lá o que gastou. Aí no final do mês você tem o seu gasto mensal. Depois de alguns meses, você vai ter o seu gasto médio mensal, que é quanto que você gasta por mês para se manter. E se você ganha 2 e gasta 1.000, então tem uma sobra de 1. Simples fato de você identificar quanto recebe e quanto gasta, vai fazer com que você melhore os gastos. Fazer com que você tenha boas decisões. Porque você vai identificar que está gastando com besteira, está gastando com besteira, então qual é a taxa de arrependimento aqui de compras. Então, você vai melhorando. Então, só o fato de conhecer, já por si só melhora. Aí você deve proteger seu patrimônio com, sobretudo, os itens que têm maior preço. Então, imagine, se você tem um veículo e tem um seguro, você limita uma eventual perda. Por exemplo, bateu, se não tiver seguro, digamos, perdeu totalmente a moto. Se tiver seguro, você perde só até a franquia, sei lá, R$1.000, por exemplo. Então, bens de alto preço, você vai estabelecer o que é alto preço no seu contexto, é ideal que tenha seguro. Para que, se acontecer algum dano, aquele dano seja limitado à franquia. Aí, plano de saúde, né? Sua saúde é muito importante, aí você vai verificar o que é que você deve proteger. Depois, você forma um patrimônio de segurança, que é aquele dinheiro que você vai deixar disponível para se precisar no curtíssimo prazo. E, à medida que o tempo vai passando, você vai dando investimentos, você vai ter o acesso a investimentos com maior rentabilidade, como as ações. Mas aí, bem mais para frente. E qual a primeira ação, cada um vai decidir. Tem uns daqui que a primeira ação é perguntar o seguinte: o que é que eu quero para mim e para os meus próximos? Aí você faz um plano de vida, o seu planejamento. Porque onde você quer chegar é que vai fazer com que você tenha boas decisões hoje. Né? Você não pode investir para nada, você vai investir para alguma coisa. Então, tem um plano de vida nos próximos anos. Ou então, para outro, o primeiro passo vai ser qual o meu gasto médio mensal. Alguém sabe exatamente quanto gasta por mês? Uma média, né? Tem uma médiazinha ali? Pronto, já é uma. Tem mês que... Não, É variável, né? É variável. É. Aí quando você tem esse gasto, você tem um planejamento, né? Talvez início de impostos, alguma coisa ali que você vence de vez em quando. O outro passo importante é ter uma reserva de segurança. Quando você reconhece o número do seu gasto mensal, o gasto 1.000 por mês, multiplica por 6, aí vai ser sua reserva de segurança. Que alguns chamam também de reserva de emergência. Eu gosto de chamar de segurança porque para não reverter algo negativo, né? Vai ser uma coisa boa que aconteça, que você precisa gastar ali. Então é uma reserva de segurança, vai dar mais segurança. Você não divide não reserva de emergência, tem que você vai usar, uma reserva de oportunidade. Exato. Para aproveitar um bom negócio, por exemplo. Exatamente, eu coloquei até aqui, que é a próxima. Quando você, depois que tem lá 6 vezes o gasto médio mensal, e se quiser fazer 12 vezes o gasto médio mensal, aí fica para oportunidades de vida. Vou pagar à vista aqui um curso de pós-graduação que vai levar meu salário à vista, ele dá 30% de desconto, aí é uma boa oportunidade para gastar. Ou então, vou comprar aqui um terreno que apareceu, alguma coisa, entrar como sócio de algo, pegar uma parte da sociedade Ecatec. Então aí você fica bom. Então, há oportunidades nas nossas vidas e ter essa reserva também para se preparar para as coisas boas e as coisas não tão boas, financeiramente pode acontecer também. E aí, se a sua situação for estar cheia de dívidas, é se organizar para pagar as dívidas. Então, seu primeiro passo, sem receita, é você que vai decidir. As variáveis estão expostas. Como investir? Resumindo, você vai lá, mantém-se estudando sobre os temas, organiza suas finanças como citado, abre uma conta na corretora e tem uma regularidade de 1 vez por mês ir lá na corretora e fazer a aquisição a partir dos R$50 aí. Para resumir, vocês viram que é menos que 50, né? E vai exercer inicialmente o fator psicológico, mas no longo prazo vai ser ótimo para aumentar. Então, o seu contexto vai delimitar qual vai ser a sua carteira de investimentos. Carteira de investimento é uma imagem figurada para o conjunto de itens que você tem que vão demarcar no longo prazo a sua evolução patrimonial, a sua riqueza. Você vai ter um terreno, você vai ter tanto de CDB, algumas ações, você faz isso, chama isso tudo de uma carteira de investimento. Então, alguém poderia citar uma coisa mais importante que pegou aqui? Eu acho que o mais importante deveria ser isso. Não há liberdade sem virtude, que vai ajudar nas boas vontades, nas boas decisões. E que sempre a gente possa permanecer no time dos libertos. Né? Não era a minha intenção ser completo, mas apenas fazer o último aqui.
para que vocês possam ter as próprias reflexões, as próprias decisões de vida. Valeu. Eu vou deixar um livro para Biblioteca da Catec. Pronto, show. Aí vocês... Eu agradeço aqui o Daniel, né? Eu tenho certeza que todo mundo se sentiu motivado em dar dinheiro, investir, você viu aí como é fácil investir, então assim, independente de quanto você ganha, isso não tem desculpa, você pode investir a partir de R$30. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem R$30, 30, 50 e assim vai. Ou seja, o negócio é quebrar essa barreira, é iniciar o processo, porque o tempo vai passar de qualquer forma. Certo? Se você começar hoje, ou começar amanhã, ou começar depois. Se você não começar hoje, você vai se arrepender daqui a um ano, porque eu não comecei. Né? Então é isso, tá certo? Fico muito obrigado. Vou pegar aqui uma lembrancinha para você aqui. Obrigado. Olha aqui, me tirar uma foto. Olha aqui o retrato.